Uma coisa muito comum que acontece na área clínica é quando você chega no psicólogo, no psiquiatra principalmente, e ele te dá um diagnóstico. Ele chega para você e fala assim: você tem TAG, você tem um transtorno de ansiedade generalizada. Só que ele não te diz exatamente as coisas que precisam ser ditas. Muitas vezes não te explica o que é aquilo, só te dá um nome. Ele não te diz como aquilo se originou, efetivamente. E ele não te diz o que fazer sobre aquilo ali. E na psicologia a gente pensa mais ou menos o seguinte, pelo menos os bons profissionais eles pensam da seguinte forma. O diagnóstico ele precisa ter uma formulação comportamental, ele não pode ser só um rótulo. Porque se é só um rótulo, ele não tem tratamento. É só um nome. Do tipo, isso aqui é uma escova de dente. Ponto. Não me serve, não é útil. Eu quero saber o que é aquilo ali, em termos de nomeação de categoria, o que é esse problema que eu tenho, da onde veio, quais são as possíveis causas, o que eu faço com isso e como eu posso evitar isso futuramente. E essa é a função que a gente tem que ter na terapia hoje em dia. Quando a gente está fazendo um tratamento, eu tenho que saber explicar para o cliente ali, né, para a pessoa, o que está acontecendo na vida dela. Porque se eu só abrir o DSM, para quem não sabe, é basicamente o nosso manual de diagnóstico e estatística de transtornos mentais. Ele é só transtorno mental. É um livrão grosso, ele já está na quinta edição revisada. E ele vai um pouco além do que a gente considera no CID, né? O CID ele é uma classificação indicativa internacional de doenças, que é mais geral, ele é mais amplo, né? O DSM ele é só para transtorno mental. Então ele é mais específico para a nossa área da saúde mental de modo geral. E qual que é o problema? Quando você pega ali o DSM, até mesmo o CID passa por isso. Quando você pega o DSM, ele não tem explicando o contexto daquele sintoma efetivamente. Ele explica ali, ó, você tem essa constelação de sintomas, esse quadro aqui sintomático, por X tempo, então você está nessa categoria de problema. E tudo bem, você tem a nomeação do problema, e aí você parte ali para estudar, para ter um embasamento, um tratamento e tudo mais. Só que o problema da maioria dos profissionais é que eles não vão além disso. Eles dão o diagnóstico e morrem ali, achando que o diagnóstico por si só explica. É por isso que eu não gosto, por exemplo, quando as pessoas chamam assim, ah, porque eu tenho um apego inseguro. Apego inseguro não é diagnóstico. Ah, eu tenho um burnout. Burnout, ele efetivamente não é um diagnóstico, ele é um sintoma de um processo. Né? Ele tem ali uma demanda muito mais corporativa do que social ou específica, assim, né? De fora da área ali corporativa. E qual que é o problema disso? Se eu não sentar com esse cliente e explicar por que ele tem um tag, por que ele tem uma depressão, o que desencadeia esse processo, essa pessoa ela não vai saber se desenvolver. Porque quando você pega o DSM, o que acontece? O processo pelo qual uma categoria ele passa a ser mais descritiva, né, ser tratada como se fosse realmente uma entidade que tem uma vida própria e tudo mais, você acha que aquilo ali já basta, mas não. Porque esse rótulo, tag, virou a explicação que a gente tem. E aí o que a pessoa faz? Ah, tem esse diagnóstico. Ela vai lá na internet, no chat GPT e pesquisa. E realmente pode achar ali um tratamento, pode achar ali milhares de coisas, mas geralmente não é o que ela vai achar. Ela vai começar, que nem na minha época, o pessoal fala, ah, você vai na internet, você tem câncer, né? Você tá ali, você bota o teu sintoma, você sai com câncer no Google. E é muitas vezes o que acontece. Porque as IAs hoje, que é a nossa fonte de busca primária, basicamente, queira ou não, elas têm muita alucinação, elas têm muitos erros. Então você ainda está se informando sobre erros. Então a tua fundamentação de informações ela está errada. Ela gera equívoco. Ela gera um problema que não te permite se desenvolver. E aí voltamos ao mesmo problema de um rótulo vira uma explicação errada, equivocada, e essa explicação ela não te ajuda a desenvolver o que você precisa, ela não te ajuda a chegar aonde você quer. Porque se você não souber como fazer o tratamento, não adianta. Porque pensa o seguinte, quando alguém chega para mim e fala assim, ah, eu tenho ansiedade, ponto. Isso não é uma explicação, isso é um sintoma, ansiedade. Só que para ela, eu tenho ansiedade, já é uma explicação para tudo que ela tem vivido. A evitação social, a questão dos traumas que ela viveu. E ela começa a colocar como, ah, eu sempre tive ansiedade. Eu sempre brinco com o pessoal que fala isso, né? Você nasceu, né? Você nasceu ali de 8 meses, 7 meses com ansiedade, né? Você tava cansado de ficar na barriga e foi embora. Não, não, não é bem assim. Claro que não, porque ansiedade não é uma explicação. Ansiedade é só sintoma. Aí a pessoa ela parte de um princípio de uma correlação de causalidade que é eu evito as situações porque eu tenho ansiedade. Não, não é por isso.
Você não evita situações porque você tem ansiedade. E realmente isso parece uma boa explicação, parece razoável, mas não é. Você nomeou um padrão de comportamento e usou este nome para explicar o padrão. Só que, novamente, dar nome não é explicar. Dar nome não é explicar. E isso é uma coisa que não é uma crítica aos pacientes, né, aos clientes. Todo mundo faz isso, normal. Mas é a gente na área da saúde, a gente precisa ter um cuidado maior para que não deixe cair nesse sentido de nomear ser a explicação do processo. Eu não preciso me perguntar assim, qual é o diagnóstico? Não é isso que é o foco. Mas é o que mantém um comportamento, por exemplo, vamos pensar na evitação que eu trouxe aqui. O que mantém o comportamento da evitação nessa pessoa, nessa situação, nesse contexto? Porque mais do que o sintoma, mais do que o diagnóstico, qual é o contexto? Qual é a história de aprendizado dessa pessoa? Aí eu saio de uma coisa descritiva e eu vou para uma formulação mais funcional, que é o que a gente faz na análise do comportamento. A gente analisa a função de um comportamento. Por que você evita? Porque eu tenho ansiedade. Não. Porque é desconfortável, porque eu não tenho habilidade, porque eu me sinto envergonhado, porque eu me sinto deslocado. Opa, agora eu já tenho mais elementos. E por que você sente assim? Porque lá atrás, quando eu tentava interagir, meus pais me recriminavam, barará. Aí você vai explorando a história. Agora você começa a ter algo concreto, algo relevante. Sem responder essa pergunta, né, de qual é a função, o que isso representa, não adianta eu tentar fazer o resto. Porque eu só sei o que é, eu só sei o nome. Ansiedade. Tá, e o que é essa ansiedade? Como ela é? Como é que você sente ansiedade? Porque a gente não percebe isso porque a gente vive muito na nossa própria bolha. Mas assim, a pessoa depressiva no Rio de Janeiro é de uma forma, a pessoa depressiva no Acre é de outra. O processo químico da depressão é igual, basicamente. Mas são pessoas diferentes, contextos diferentes. O brasileiro ter ansiedade é uma coisa. O iraniano ter ansiedade é outra coisa. O coreano ter ansiedade é outra coisa. Então a ansiedade ela não é a mesma coisa para todo mundo. Então isso quer dizer que o sentimento que eu tenho, barra, o diagnóstico que eu tenho, também muda de acordo com o contexto. A nomeação que eu dou muda de acordo com o contexto. E sem esse contexto, ou seja, sem avaliar as funções disso, desse estímulo, desse comportamento e por aí vai, eu não consigo tratar a pessoa. Eu vou tratar sintoma. E tratando o sintoma, eu não vou desenvolver. Porque eu vou tratar o problema como se fosse sintoma e não o real problema. Isso não me ajuda. Isso me atrapalha. Eu não posso ficar tratando sintoma. É que nem eu chegar aqui e falar, vou tomar ali um Benegripe da vida, um antigripal, e vou tratar a gripe. Tá, mas e o que causou a tua gripe? Por muitas pessoas associavam, né? O frio causa gripe, então não vou correr no frio. Não é o frio que causa gripe. Existe uma propensão maior de no frio você ter ali algumas viroses, algumas transmissões e tal, mas não é o frio que faz isso. Tanto que lá na época do Covid, eu lembro, acho que foi o Drauzio Varela que falou, né? Não se preocupem, o vírus da Covid não resiste ao clima tropical do Brasil. Bobagem. Não tem nada a ver. Algumas regiões têm doenças mais sazonais do que outras, obviamente. E assim vai. Porque existe um contexto. E eu não posso fazer as coisas sem avaliar este contexto. Isso para qualquer coisa. Dentro do que a gente faz na terapia, por exemplo, a formulação de caso, ela tem um rigor a ser seguido. Isso tanto na TCC quanto em outras abordagens mais científicas, né, ou de cunho mais científico de fato. Eu não tenho um achismo ali. Não, eu tenho uma formulação. O que é essa pessoa? O que ela vive? Como é que ela enxerga o mundo? Como é que é a vida dela? Não é do tipo, eu sou crise existencial porque você vem de uma geração de solidão. Não, tipo, o que acontece para você? Como é que é a tua vida? Este processo de avaliar e formular o caso da pessoa, a vida dela, essa formulação funcional, ela identifica exatamente os pontos que a gente precisa, que é qual é o nosso comportamento-alvo, em que contexto ele acontece, qual é a função que ele tem para o organismo. É uma função de sobrevivência. Tá, mas de que maneira? De que maneira? Como é que isso aqui se dá?
Qual é a necessidade que está sendo atendida desse comportamento? É que nem eu falo para alguns clientes, quando a gente fala de carência, né? A pessoa, carência afetiva. Carência afetiva é um nome. Que tipo de afeto? Aí vamos pensar aqui nas 5 linguagens do amor, que não é científico, mas serve para a gente trazer como didático. Eu sinto falta de um afeto mais de toque físico. Eu sinto falta de um afeto de demonstrações de atenção. Eu sinto uma falta de afeto por não ter um tempo de qualidade com meu parceiro. Eu sinto falta de afeto porque eu não sinto que estou ganhando presente. Não estou sendo lembrado. Não tô, entende? Que tipo de afeto? Porque afeto é uma coisa genérica. Agora, quando eu defino o que é o afeto, opa, eu tenho uma necessidade a ser atendida. E aí, a partir disso, eu também tenho o quê? Uma consequência aversiva, ou seja, aquela consequência ruim para o meu organismo que geralmente eu estou evitando. E junto disso, se eu tenho o aversivo, eu tenho também o reforçador, aquilo que eu quero fazer mais vezes, alcançar mais vezes. Então, eu tenho uma necessidade que ela é engatilhada por um processo anterior, ela é gerada por um comportamento, ela é suprida por um comportamento. Esse comportamento ele gera uma consequência que pode ser punitiva, ruim, ou positiva, reforçadora. E aí eu consigo entender o meu padrão. Ou seja, eu tenho o que antecede, o que sustenta e o que faz a manutenção do comportamento. Pronto, isso é uma análise funcional. Antecedente, o comportamento e, né, o sustento e a manutenção dele. Pronto. Agora eu consigo avaliar essa pessoa de maneira mais exata. Quem ela é, o que acontece com a história de vida. Isso eu não tiro do DSM, isso eu não tiro do CID. Isso é uma coisa que eu construo a partir daquele propósito ali, daquele processo. A partir disso, eu consigo desenvolver. E é isso que a gente muitas vezes esquece. Que o diagnóstico ele serve para eu nomear o problema e a partir da nomeação dessas categorias, dessa constelação de sintomas, eu entender o que cada coisa representa. Como é o estilo de vida que essa pessoa tem. Então, por exemplo, pensando no TAG que a gente comentou lá no comecinho, o que eu tenho? Eu tenho ali uma preocupação excessiva com situações da minha vida, com comportamento controle, que é o que a gente chama de tentativa de tomar, né, tornar tudo mais previsível. Só que ela é reforçada negativamente pela redução. O que é um reforço negativo? Para quem não sabe, reforço negativo é quando eu retiro algo que facilita o comportamento acontecer, tá? Reforço positivo é quando eu acrescento algo que facilita o comportamento acontecer. Então, o reforço negativo nesse sentido é a redução momentânea das incertezas que a ruminação produz. Então eu vou ruminando cada vez mais para tentar diminuir as minhas incertezas e a partir disso eu começo a ter um ciclo ali processual da ansiedade, né, do TAC. Qual que é a consequência disso? Qual que é o processo? Eu reduzo a minha incerteza, eu alivio a minha ansiedade, meu desconforto, e aí eu mantenho aquele ciclo. Qual que é a intervenção disso? Trabalhar a incerteza. Tolerância à frustração, tolerância à incerteza. Uma coisa que a gente chama de defusão cognitiva, que é você se desligar, desassociar, defusionar dos seus pensamentos. A redução de comportamentos de busca de reassegurança. Então, a pessoa que tem um apego ansioso, por exemplo, que ela demanda provas de amor o tempo inteiro, qual é a prova suficiente para ela? Ponto. E aí você começa a intervir nesse sentido. A mesma coisa, se a gente pensa numa outra pessoa com TAG, e ela também tem, né, essa preocupação excessiva que ocorre predominantemente por causa do contexto relacional que ela vive. Então, sei lá, parceira, família, por aí vai. Então aqui eu já não tenho um contexto ali genérico, né? Eu tenho um comportamento de controle, ponto. Agora eu tenho um contexto. E aí eu, funcionalmente, essa pessoa do contexto, ela tá ligada a esse apego ansioso. Como eu falei, parceiro. O histórico de hora ele demonstra amor, hora não demonstra, hora tem vínculo, hora não tem vínculo. E aí você vai ver a história de vida dessa pessoa, ela tem todo esse trabalho anterior. De hora ter vínculo, hora não ter, hora ter vínculo, hora não ter. E aí o que acontece? Quando a gente vai intervir, o trabalho de avaliar o padrão de apego, trazer regulações emocionais dentro do contexto da relação e trabalhar as questões de abandono que ela sente, o abandono percebido. É o mesmo diagnóstico, é o mesmo processo.
Só que elas são formulações diferentes porque existe um contexto diferente. Tem intervenção distinta para o mesmo problema porque existe um contexto diferente. Se eu trato os dois com o mesmo protocolo, vai dar errado. Vai dar errado. E não é porque o protocolo está errado, mas é porque a aplicação dentro de um contexto não faz sentido com relação a outra aplicação por outro contexto. O protocolo não é uma coisa que você segue à risca. Você tem que adaptar ele condizer ele com o contexto. Só que para a maioria dos profissionais é difícil fazer isso. Principalmente quem não trabalha com psicologia baseada em evidência ou práticas baseadas em evidência. Porque essas pessoas elas aprenderam uma metodologia muito rígida. Muito rígida. E aí você vê que essas pessoas elas não conseguem sair daquela formulação. Elas não conseguem sair daquilo ali. Porque elas não têm adaptabilidade. Elas operam de uma maneira só de diagnóstico, sem avançar o que é o processo geral. Por mais que elas se vendam como, eu sou integralista, eu sou holística, né? Eu estou vendo tudo e tal, tal, tal. Ela não consegue fazer isso. Não. Isso é uma coisa muito nítida quando você conversa com elas, quando você vê prática delas, né? Porque elas se filmam, porque elas não têm regulamentação sobre isso. E aí você começa a ver que tem uma falha, não só do diagnóstico, mas das próprias intervenções. É importante ter um protocolo replicável? É, para o mesmo tipo de situação, para o mesmo contexto, não para contextos diferentes. Compreender tudo isso é o que permite você evoluir na sua clínica. Existe uma outra razão que eu percebo que é difícil a gente perceber isso, é difícil a gente nomear isso talvez, que é a formulação nesse sentido funcional, ela exige da gente uma hipótese mais explicativa. E a hipótese pode dar errada. Então, que nem uma vez eu fui atender uma pessoa e ela tinha vários comportamentos, aí você vai avaliando e tal. E aí você tem uma hipótese de diagnóstico. Você precisa dar um diagnóstico em algum momento, efetivamente, né? Até porque se a pessoa precisar de alguma documentação, você já tem ali o diagnóstico. E eu falei, cara, esses sintomas aqui, eles batem com isso, 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 isso. E aí você vai ver que o diagnóstico, se você olhar só para sintomas, e normalmente não olhar para contextos e história de vida, você tem ali, sei lá, 5 sintomas, e eles podem dar para 3 diagnósticos diferentes. Aí você, opa, o que acontece? Agora tem que avaliar o contexto. Porque se eu só trabalhar no nível descritivo, eu vou errar. O diagnóstico descritivo, ele, por não ser explanatório por si só, né, ele não tem essa explicação por que tem esse comportamento. Então, eu trago mais pontos de falha. Ele se torna menos útil. E aí essa pessoa precisou do diagnóstico um dia, a gente foi conversando, pedi para ir no psiquiatra também, até porque ela iria precisar de uma medicação, e eu precisava de uma segunda opinião. E aí fui conversar com o psiquiatra, a mesma coisa. Ele, eu percebi que tem esses sintomas aqui, mas eu fiz algumas outras perguntas, né, perguntas que eu não tinha feito na época. E aí depois eu fui explorar e eu fechei meu diagnóstico junto com o dele. E eu falei, cara, realmente faz sentido essa visão. Isso para várias coisas. Você pode pegar uma pessoa que tem TAG e uma pessoa que você fala, tem TAG, mas é autismo. Não que elas não sejam, né, elas não são excludentes, mas são coisas diferentes, mas que podem parecer iguais. A pessoa tem ali um TAG e ela tem sintomas de TDAH. É normal, ela tem um quadro depressivo, mas ela parece ter um TDAH. Normal, pode acontecer. Porque a depressão, a ansiedade, elas afetam a sua cognição. Então você tem que avaliar o contexto. E aí, quando você começa a fazer essas formulações de maneira mais explanatória, né, da avaliação ali, você começa a entender que eu paro de me perguntar, né, de, quais são os sintomas que estão presentes, né? Tipo, nossa, o que ela tem? Não, é tipo, qual é a função disso aqui? Dentro desse contexto. Qual é o contexto que essa pessoa vive? Como é que ela tá? Se eu pego uma pessoa que mora lá no interior do Amazonas, eu não posso esperar que a educação dela se equivale a de uma pessoa que mora na melhor cidade do Rio Grande do Sul, na melhor cidade do Nordeste, na melhor cidade do Centro-Oeste, por aí vai. Porque essa educação será precária. E aí eu vou falar, essa pessoa é demente. Não, ela não é, ela tem uma educação precária. Precária. Qual é o contexto de vida dela? E isso muda a forma como a gente trabalha. Isso muda a forma de intervenção.
E aí você começa a trabalhar de uma forma mais séria. O segundo efeito que a gente tem de você saber fazer uma formulação de caso bacana, né, uma formulação funcional, é o contrato da terapia mesmo. É a relação terapêutica. Porque quando você senta com o seu paciente, né, seu cliente, e você explica não apenas o diagnóstico, mas todo o processo, ó, aqui tá o que acontece, aqui tá o que vai acontecer, aqui tá o que a gente precisa desenvolver, que é o que eu brinco com alguns clientes, né, é capacidade de, entre aspas, você predizer ou prever o futuro daquela pessoa com base nas relações que ela traz, com base nos comportamentos. Ela pode até se incomodar. Você fala, olha, se você continuar nesse caminho, cara, você vai ficar assim. Ela pode até se incomodar, achar que você tá chatinho, mas ela precisa ter essa noção. Pode, em alguns casos, romper a aliança terapêutica, porque ela se incomodou e ok. E aí você tem que, né, avaliar. Mas é fundamental, porque tem um cliente uma vez me falou, cara, você precisa me dizer, isso bem no início da minha carreira, você precisa me dizer também quando eu vou bater o carro, pô. Não adianta você só vir aqui quando o carro tá batido. Eu falo, tudo bem, mas é porque às vezes a gente precisa deixar que você também aprenda por vontade, né, por experiência. E aí foi quando eu comecei a trazer isso para os meus clientes. Eu já tenho uns 10, 12 anos. Então, assim, você vai desenvolvendo a clínica à medida que você aprende mais. À medida que você pega feedback dos seus clientes, a avaliação deles. E aí você percebe que, opa, se eu tô vendo que meu cliente tá caminhando para um lado que vai dar merda, por que eu não posso falar? Ó, isso aqui é ruim. Olha, depressão, ela não é uma doença, ela é um transtorno. Qual é a diferença? Doença é uma coisa que você pega, transtorno é uma coisa que você desenvolve. Em alguma parte do caminho você desenvolve ele de alguma forma. Você pode ter a remissão dos sintomas, ou seja, você não ter os sintomas. Ah, tô curado da depressão. A gente não fala em cura porque não é uma doença. Ele é um conjunto de comportamentos que te levam àquele problema e que agora que você já não tem mais aqueles comportamentos naquele contexto, você deixou de ter o problema. Ponto. Vou dar um exemplo muito pontual aqui e pessoal. Durante um tempo, 2022 e 23, 22 e 23, foi. Não, pera. 2023 e 24, perdão. Eu e minha esposa a gente foi morar num apartamento. A gente trocou de casa e tal, a gente achou que ia ser uma boa ideia. Pegamos um apartamento com elevador, que é o que a gente precisava. Eu tava no finalzinho ali da gravidez, ali por 6 meses pra frente da primeira gravidez. E a gente falou, vamos pegar um apartamento com elevador, porque só tinha com escada. E beleza. E a gente foi parar num apartamento razoavelmente ok. Eu não gostava muito do layout dele. Mas o vizinho de baixo era um problema. Eu sempre trago isso para os meus clientes ou em alguns vídeos aqui, que é aquele vizinho era um problema. E aquele problema me deu mais problemas. De saúde mental, saúde física e por aí vai. Porque você não conseguia dormir, vizinho que bate, que grita, que não sei o que. E aí eu brinquei essa semana com a minha esposa, né, que tá tendo a Copa e tudo. Eu falei, cara, ainda bem que a gente não mora mais lá. Porque aqui onde a gente mora, você tem uma regra muito clara no condomínio. E tem pessoas que realmente são punidas por isso, por desrespeitar a regra. Então fica melhor. Entende? E aí, por que eu tô trazendo isso? Porque se eu continuo lá, e foi uma coisa que eu trouxe pra minha esposa, falei, se a gente continuar morando aqui tendo filho, a gente vai ter um problema muito maior lá na frente. Então a gente vai ter que sair daqui. Ah, mas a gente acabou de mudar, fez a mudança, né? O frete, fez a pintura. Eu falei, é um dinheiro que a gente perdeu. E tudo bem. Mas não dá pra morar aqui. Porque lá na frente, na criação da minha filha, e agora, né, das minhas filhas, cara, é outra realidade. É outra realidade. Não daria pra morar ali. Em hipótese alguma. Então, você falar para o seu cliente que ele está fazendo comportamentos que lá na frente, se ele não mudar isso, vai ser um grande problema na vida dele, é uma parte do processo terapêutico que é fundamental. Claro, normalmente, algumas pessoas vão se incomodar, mas é importante que você traga isso para o seu cliente. Porque você cria uma aliança terapêutica mais forte em prol daquela, né, em função daquela hipótese ali que você criou com ele. Não de um rótulo, mas de, olha, teu comportamento nesse contexto está tendo essa função. Se você continua fazendo isso, esse e esse aqui são os seus prognósticos. Então você começa a melhorar a relação que você tem com o seu cliente, porque ela fica uma relação mais transparente. E um terceiro efeito dessa formulação de caso, né, essa análise funcional, é que você monitora o resultado. Você consegue ver o que está evoluindo. Os meus clientes hoje, todos recebem a cada 3 meses uma evolução do próprio caso. O que deu certo, o que não deu, o que tem que melhorar, o que a gente tá, para onde a gente está caminhando, o que está desenvolvendo. Aí vai uma lista de atividade, vai lista de indicação de livro, vai um monte de coisa nesse sentido. É um documento ali de umas 10 páginas,
para que a pessoa ela entenda o que está acontecendo. E você pode avaliar. Por isso que a formulação de caso é fundamental. Porque agora você consegue ver o que está, você consegue monitorar o que está indo bem ou não. Se você não tem isso, você não tem essa métrica, você não tem como construir ela. E aí, o repertório do teu cliente melhorou? Esse comportamento da evitação lá, do apego, diminuiu? Ele conseguiu aprender a perceber isso? Se ele não sabe fazer essas coisas, a terapia não está sendo eficaz. Não está sendo útil. E aí, só para a gente fechar por hoje, o que serve o diagnóstico então? O diagnóstico ele é o nosso ponto de partida. Ele não é a chegada, ele não é o objetivo. Ele é o principal ponto para você começar um tratamento. Porque quando o diagnóstico vira essa chegada, esse objetivo da terapia, o objetivo da terapia é chegar no diagnóstico. Não. Mas quando ele vira esse objetivo, esse rótulo que você deu, essa nomeação para o problema, ela não resolve as coisas. Porque aí você começa a fazer um tratamento com base em sintomas. Não é só isso que funciona. Não dá certo. A ansiedade ela não é um inimigo que você precisa eliminar. A depressão não é uma coisa que você precisa diminuir. Não nesse sentido. Ansiedade, depressão, outros comportamentos associados são respostas de sobrevivência, respostas adaptadas ou adaptativas que se tornaram disfuncionais para o seu contexto atual. Que é o que eu falo para o pessoal. Nós, enquanto terapeutas, uma coisa que eu aprendi lendo Milton Erickson, lá na faculdade, nós, enquanto terapeutas, psicólogos, mentores, por aí vai, quem trabalha com comportamento humano tem que ser tal qual um alfaiate. Você entrou na loja, o cara tira sua medida o tempo todo. De tempos em tempos. Tô indo no alfaiate hoje, beleza, ele vai tirar a medida. Fui daqui a 3 meses, ele vai tirar a medida. Fui daqui a 1 ano, ele vai tirar a medida. Ele sempre vai tirar as medidas e fazer tudo sobre medida. Tudo sobre medida. Teve um livro que eu li durante a minha faculdade e os meus primeiros 5 anos de profissão, que eu lia todo ano. Eu estou querendo pegar uma versão, não é nem atualizar, uma versão nova, porque a minha já está toda rabiscada, desgastada, que se chama Terapia Feita Sob Medida. Eu preciso fazer de uma forma extremamente personalizada para aquela pessoa, para o contexto dela, para as mudanças que ela vive. Mais uma vez, por isso que eu sempre paro de 3 em 3 meses e faço uma evolução de todos os casos que eu atendo e vejo o que eu tenho que melhorar. Sem isso, não tem como você desenvolver. Sem isso, a terapia ela vai perdendo sentido. E isso, novamente, para qualquer serviço onde você se relacione com outro ser humano, seja a terapia, seja a área da saúde, seja a área do marketing, seja a área das vendas, se você não parar um tempinho do seu trabalho e fazer o dever de casa, que é avaliar o seu trabalho, avaliar as relações que você tem, avaliar o comportamento do seu cliente, por aí vai, você não vai conseguir evoluir. Você não vai conseguir evoluir. Dentro da terapia, a gente busca a redução de sintomas. A gente busca a mudança funcional de um comportamento. E é isso que separa essa busca de sintomas e a busca por uma mudança funcional, ou seja, a pessoa até inclusive ser autônoma da própria vida, ser responsável pela própria mudança, é o que separa quem faz uma boa terapia de quem não faz. É isso que separa um bom profissional de um péssimo profissional.